Trader, tudo bem? Vamos fazer uma análise aí para segunda-feira, certo? Eu vou fazer um breve resumo aí da minha visão sobre quinta-feira, né? Fazendo uma análise para sexta e a gente fazendo uma análise também para segunda, tranquilo? Lembrando aí que eu opero o Price Action raiz, certo? Já opero há um bom tempo no mercado. A nossa visão tem um gráfico mais limpo, certo? Porém, a gente tem que estudar pra caramba. Vamos aí. A gente teve aí na sexta-feira, aliás, na quinta-feira, teve essa movimentação feia pra caramba do índice, certo? E teve a abertura aqui. Essa movimentação não rompeu o topo. Aqui a gente tinha uma operação de venda. Preço encontrou aqui um suporte, certo? Que é uma região, ele encontrou uma região aqui, ó, que é essa região de suporte, certo? O preço retornou todo, veio testar nossa linha de tendência aí, que é uma linha importante, testou a linha de tendência, não teve mais força de romper topo, gerou essa venda, essa compra ali, aliás, quando bateu no suporte, não teve mais força de romper topo, veio aqui, testou a região, voltou para testar o topo, não teve mais força, a gente tinha essa linha de tendência como confluência e aqui a nossa linha de pullback. Para quem é mais medroso, não quis entrar aí, rompimento do fundo. Rompeu o fundo, aqui ó, rompeu o fundo, voltou para testar o rompimento e desabou, certo? Gerando aí uma vendinha aí até boa. No caso, se pegasse daqui, já dava para pegar 43 pontos. A gente observa, muita gente não consegue operar o dólar por ter dificuldade de enxergar as movimentações, certo? Eu digo para você que tem dificuldade de enxergar o que o mercado está fazendo, eu te indico você estudar teoria de Dow. A teoria de Dow vai te dar um norte mesmo violento para você identificar quando a tendência está de alta, está de baixa, quando está consolidada, certo? Porque às vezes o mercado ele fica consolidado por ele ter um viés. Mesmo ele estando consolidado, ele tem um viés, certo? Perdão. A gente tem, depois dessa movimentação, o mercado consolidou, certo? Já com viés de alta. A gente observa aí, ó, que ele não rompeu mais fundo, certo? Não rompeu mais fundo, consolidou no final do dia nessa região aqui, então o mercado já estava mostrando uma alta aí. Quando o mercado fecha consolidado, a gente usa a ferramenta simetria para a gente ponderar as possíveis regiões para a gente operar, certo? Pela simetria, rompeu máxima, a gente já entra. Só que o gap foi de alta, certo? Perdendo linha, uma linha importante aqui. O gap foi de alta, voltou para testar o rompimento, a região lá, ó, não teve mais força, a gente tinha uma compra por aqui. Porém, não era uma compra tão confirmada e tão saudável. Só que, ó, quando rompeu a máxima aqui da expansão da simetria, fez o pullback, aqui a gente tinha a nossa operação confirmada. Né? Para os mais medrosos, a gente tinha uma operação confirmada aqui, que gerou aí, se você segurou a mão, gerou aí 30 pontos de dólar, certo? Você rastreando a movimentação, se observa que o preço bateu, veio fazer o teste da máxima desse topo aqui, certo? Retornou, não teve força de romper e ó, só caiu. Essa operação aqui de venda, o colega meu fez ela. Logo que rompeu a linha, ele precisava romper este fundo, certo? Ele já entrou aqui. Rompeu o fundo, ele já entrou. Pegou em uma operaçãozinha até
até mais ou menos de 41 pontos, o que ele pegou, certo? A gente observa aí, depois disso ele retornou para testar essa região. Bebam água, viu, gente? Para testar essa região aqui, certo? E depois despencou mais ainda. Como a gente ia usar a simetria do dia anterior para operar aqui, para a gente pensar em venda, essa região aqui, quando rompe é compra, quando trabalha dentro é venda. Você vê que ele bateu ali, teve essa leve consolidação aqui embaixo, certo? Aqui em cima, aliás. Quando ele bate, volta, aqui a gente tinha um viés de venda já. Rompeu região, aqui ó, venda também. Retornou, não teve força, linha de pullback, venda de novo. Da mesma forma, essa última venda aqui ó, bateu, topo mais baixo, linha de pullback, venda também. A gente observa aí que o dólar ele veio buscar uma região, essa região aqui de suporte. Perdendo essa região de suporte, eu tinha até comentado com alguns alunos que quando o preço perdesse essa linha de tendência aqui, ele iria andar. O que aconteceu? Perdeu, ele andou. Agora a gente tem um suporte aí fortíssimo, que é esse suporte aqui, essa região de suporte. Se caso perder essa região de suporte aí, a gente tem algo gigantesco aí. Tem algo gigantesco que é até aqui, certo? Que é esse suporte aqui. Se perder esse suporte, essa região de compra, certamente a gente vai ter uma região de venda aí muito boa. Para segunda-feira, a gente pode até, para vocês verem de onde eu puxei isso aqui, eu puxei isso aqui do 60. A gente tem um gatilho aqui, ó, um gatilho de compra, que foi o que o preço veio testar, certo? Para segunda-feira, a gente tem aí, certo? Uma linha de tendência, que é essa linha aqui, certo? A gente poderia fazer uma simetria? Poderia. Só que todas essas regiões aqui, coloridas aqui, foram regiões que eu vou fazendo operando, são os gatilhos. A gente tem essa região aqui como região de suporte, certo? Então a gente não pode pensar em venda enquanto não romper essa região de suporte. Então a gente tem essa linha aqui que pondera essa última movimentação, certo? Essa última movimentação aqui, ó, rompeu topo, certo? Então ele validou esse fundo. Essa foi a movimentação do finalzinho do dia, certo? Então, para a gente pensar em venda, ele tem que perder essa linha e este fundo aqui, certo? Fora a região, né? Que essa é uma região de compra, então ele precisa andar tudo isso para a gente pensar em vender, certo? No caso, o gap abrisse aqui, a gente poderia fazer uma venda aqui, ó, no rompimento da linha de pullback com alvo no fundo, porém não seria uma venda tão interessante. Agora ele rompendo o fundo, voltou para testar a linha de pullback, aqui a gente tem uma venda bonita com alvo aí de 79 pontos, que foi o que eu mostrei para vocês. Para a gente pensar em compra, certo? Ele tem que continuar trabalhando nessa zona verde, ele não pode romper este fundo aqui, certo? E uma venda interessante seria quando ele rompesse a máxima aqui, ó. Se a gente usasse uma simetria, a gente teria essa região aqui, né? Para haver o rompimento da máxima aqui, para a gente pensar numa compra. Ou seja, o preço precisa romper essa região para voltar. Aqui a gente tem linha de pullback e aqui sim a gente pensa
numa compra e o nosso alvo é o rompimento do topo. Onde o mercado veio testar? O mercado veio testar essa região aqui, ó. Veio testar essa região. Qual a próxima região de teste dele? A próxima região de teste dele é essa, certo? E ele tem a obrigação de romper esse topo, caso, certo, a gente venha ter aí um pullback, porque assim, a tendência é de baixa. A gente tem a nossa linha de tendência aí, ó. Essa é a nossa linha de tendência. Então, a gente observa que essa movimentação aqui é um pullback, certo? Ele já começou a demonstrar um pullback e para a gente operar amanhã a gente precisa seguir esses cronogramas aí. Os cronogramas, não, aliás, essas regiões aí que tem que ser rompidas, certo? A gente tem que seguir o operacional, essa é a palavra correta, certo? Essas ferramentas aí para a gente poder operar tranquilo amanhã no dólar, beleza? A gente tem aí, vou atualizar aí a nossa FIBA. Na sexta-feira eu não operei, mas na quinta-feira a gente operou. E amanhã, quem quiser operar ao vivo com a gente aí, chama a gente no direct ou então vai lá no Instagram, certo? Do Domina Trader e me chama lá no direct lá, ou entra no link da bio, né? No nosso grupo. Eu vou estar fazendo uma live operando ao vivo com vocês, certo? Então aí já bateu o 161, a nossa projeção de FIBO, certo? Quando ele romper e andar, a gente vai ter a nossa próxima projeção. Mas para segunda-feira, eu imagino que a gente vai ter uma correção no dólar e no índice, porque as movimentações foram bem grandes. Beleza? Valeu, boas operações, fiquem com Deus.